Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Amém? Como vocês estão? Vai tudo bem? Felizes com Jesus? Amém. Deus seja louvado. Você que trouxe a sua Bíblia, abra junto comigo, por gentileza, no livro de Marcos. Marcos, capítulo 7, 32 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxe um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o do meio da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho de sua língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Amém? Glória a Deus. Eu quero frisar aqui nessa parte desse texto, no qual Jesus toca no ouvido daquele homem. Jesus diz Efatá, que no original quer dizer abra-se. No dia de hoje, eu quero falar um pouco sobre a sabedoria de Deus. Sabedoria, a inteligência espiritual. A sabedoria divina, ela é um espírito. A sabedoria divina não é adquirida em livros, não é adquirida em faculdades, em escolas, em orientações de pais, de mães. Não, a sabedoria divina é um espírito. Lá em Isaías 11, 2, vai dizer que, uma referência a Jesus Cristo, dizendo que o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, estava sobre ele. Quando você lê em Efésios, Paulo vai dizer que ele rogasse para o povo dizendo que tivesse um espírito de sabedoria. Ou seja, a sabedoria divina, ele é um espírito. E com base nesse entendimento de que o Espírito do Senhor é o espírito de sabedoria e de entendimento, a sabedoria nada mais é do que o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é a própria sabedoria. Entenda bem, todo aquele que nasce de novo, que tem um encontro com Deus, com Jesus, ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele recebe o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Essa pessoa, ela tem disponível dentro de si, porque o Espírito Santo faz morada em cada um. A palavra do Senhor vai dizer que você é templo do Espírito Santo, sim ou não? Se você é templo do Espírito Santo, então está disponível para você essa sabedoria divina, essa capacidade de discernimento. A sabedoria traz para a vida do ser humano discernimento. Veja bem uma situação para você entender. A minha inteligência, o meu intelecto, me dá a capacidade de diferenciar o que é certo e o que é errado. Sim ou não? A minha inteligência humana, ela me dá essa capacidade de entendimento. Mas o discernimento, ele vem através do Espírito de Deus. Esse discernimento, ele vem através do Espírito de Deus. E ele vem através da sabedoria e discernimento. Para entender quando Deus é
quem está falando, para entender quando é Deus que não está falando. Então, temos esse discernimento. O Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria nos dá esse entendimento, esse discernimento de saber quando é Deus que está falando com você e quando não é Deus quem está falando com você. Na nossa vida, nós iremos tomar muitas decisões. No nosso dia a dia, temos que tomar várias decisões diárias. E essas decisões podem ser decisões pequenas ou decisões de grande proporção, que vai influenciar a sua vida, o seu futuro. Mas toda decisão, você precisa discernir qual é a voz que está falando ao seu coração. Essa aqui é a questão. Qual é a voz que está falando ao seu coração para você tomar determinada decisão? Porque uma decisão errada, ela pode atrasar a sua vida em muitos anos. Uma decisão errada que você tomar na sua história pode atrasar anos da sua vida. Quando a sua inteligência e a sua experiência do dia a dia não forem suficientes para você tomar uma decisão, eu quero que você lembre o seguinte: lembre-se que dentro de você habita o Espírito de Deus, e é a Ele que nós podemos recorrer através dessa sabedoria, desse discernimento, a fim de tomarmos a decisão certa, correta. Estão entendendo a importância da sabedoria de Deus na sua vida? Você está entendendo que esse acesso está disponível para você? Você tem acesso a essa sabedoria, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Escute, se a sabedoria é um espírito, e é o Espírito de Deus, sabedoria é acessada através de um relacionamento com Deus. Eu acesso essa sabedoria divina, através de o meu relacionamento com Ele. Mas o diabo, ele quer que nós caminhamos somente no nível do conhecimento. Aí que está, o nível do conhecer. Mas Deus, ele quer nos elevar, para um outro nível, o nível do discernimento. O diabo quer que nós caminhamos no nível do conhecer somente, assim como ele fez com Adão e Eva. Se comerdes desse fruto, vocês passarão a ser conhecedores. Conhecedores. Mas Deus quer subir o nível no dia de hoje. Deus quer que você não tenha somente o conhecimento, mas você tenha o entendimento de algumas coisas na sua vida. Os céus, ele tem apresentado um outro nível, além dessa proposta maligna de manter você intertido no conhecimento. O céu, ele tem apresentado um outro nível, um nível que está acima de um conhecimento, mas é o nível de discernir as coisas. Com o nível do discernir, você vai saber quem é que está falando. Você vai ter um reconhecimento de vozes. E é por isso que Jesus, quando olhou para Pedro, ele disse: sai para trás, Satanás. Porque Jesus sabia que não era Pedro quem estava falando, porque Jesus tinha um relacionamento com Pedro, e Jesus sabia a voz de Pedro, conhecia a voz de Pedro. E quando Pedro abriu a boca: sai para lá, Satanás, ele teve esse discernimento de saber quem é que estava falando. Então escute uma coisa, a igreja vai caminhar em um nível de entendimento. Precisamos caminhar por um nível de discernimento espiritual, para a gente detectar qual é a voz que está sendo alcançada em nosso coração. Em um nível de sabedoria, nesse nível de discernimento, esse novo acesso que Deus preparou para você,
lá nós não seremos enganados. Você não será enganado. Sabedoria é discernir, é discernimento. Sabedoria não é o que é bom ou o que é ruim, porque isso a minha inteligência sabe, minha inteligência é capaz de detectar, mas discernir o que está operando naquele momento, aí que está a questão, ter o discernimento de quem é que está agindo naquela oportunidade. Tudo que Deus faz, tudo que Deus vai fazer, requer que o homem entenda, compreenda e tenha entendimento da sua voz e da sua vontade. 1 Coríntios 2, 14 a 16, diz assim, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras, e elas não podem ser entendidas, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ou seja, aqui Paulo está dizendo que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. O homem natural, ou seja, com sua própria inteligência natural, humana, por um conhecimento natural de que os livros e as faculdades nos dão, esse conhecimento que você adquire dos seus pais, da sua mãe, esse conhecimento é do homem natural, mas ele não consegue discernir o espírito, as coisas espirituais. As coisas que são do Espírito de Deus, ele diz assim, nós temos a mente de Cristo. Você não será enganado. Quando a inteligência e o conhecimento humano não alcança, existe um outro nível, que é o discernimento espiritual. Naturalmente, a gente caminha até um certo ponto, até o ponto da intelectualidade, do conhecimento humano, mas passar disso é um outro nível, é um nível espiritual, aonde está o conhecimento, aonde está a sabedoria e o entendimento da parte de Deus para discernimento. Existe um outro nível que Deus quer levar você. Existe uma outra inteligência que eu e você pode ter acesso, está disponível para nós, mas é pouco falado. Sabe por que é pouco falado? Porque no mundo geral, se fala muito do consciente da inteligência, que é a capacidade de racionar do ser humano. Fala muito, que todos têm essa capacidade de racionar, Existe também a capacidade de lidar com os sentimentos de outras pessoas, das emoções, que é a inteligência emocional. Mas além da inteligência, do consciente de inteligência e também da inteligência emocional, existe a inteligência espiritual, e é nesse nível que Deus quer que você caminhe. É nesse nível de inteligência espiritual que a igreja, a noiva do Cordeiro, precisa caminhar. Paulo, ele vem dizendo assim, por essa razão, nós temos, desde que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem em pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo aqui ele está falando de um outro tipo de inteligência. Não é emocional que um psicólogo resolve, não é inteligência humana que você adquire através do conhecimento de livros. Essa inteligência espiritual que Paulo está dizendo, essa inteligência, uma inteligência em que os estudiosos estão chamando aí de ponto de Deus dentro do ser humano. Efésios 4:23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos renoveis, seja renovado no espírito de entendimento. Ele aqui está dizendo, é algo muito além da nossa
inteligência natural. Você carrega dentro de você essa essência que te dá permissão, que te dá acesso, que transborde, que é transcendente a essa intelectualidade humana do conhecimento. Escute bem, o céu vai te preparar para acessar esse outro nível de inteligência, amém? E vos renoveis no espírito de entendimento nessa noite. Essa inteligência espiritual é a capacidade que Deus deixou dentro de cada ser humano, dentro de mim, dentro de você, para que possamos compreender a comunicação dos céus. É essa comunicação que precisamos. Esse é o caminho, esse é o meio da inteligência emocional, espiritual, que é a comunicação do céu. E essa capacidade que Ele nos deixou. Todo ser humano carrega dentro de si, aquele que se entregou a Jesus, entregou a sua vida para Cristo, tem essa capacidade de compreender. Você só precisa acessar. Você só precisa usar. Você só precisa compreender que você tem direito. Você tem esse acesso. E a palavra do Senhor vai dizer assim: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Se você é filho, você tem acesso, porque o Espírito Santo, ele é o selo da promessa que habita em você. Eu e você temos acesso a uma inteligência que transcende o normal. Mas poucos de nós conseguem atingir esse nível, alcançar esse nível. Olha só que interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí tem um problema. Qual é o problema? O versículo 2. E a terra estava sem forma e vazia. Entenda uma coisa, Deus, quando cria alguma coisa, Ele não cria sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. Esse problema aí, há um grande buraco de entendimento ali. O que é que causou a terra ficar sem forma e vazia, se Deus não cria do nada, do vazio? Existem alguns entendimentos. E esse entendimento, o mais recorrente, é que dentro do versículo 1 e versículo 2, onde acontece essa desordem, é a queda de Satanás dos céus. E quando ele cai na terra, a Bíblia vai dizer que estava sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia trevas. Havia trevas. As trevas cobriam. Acredita-se que o versículo 1 e o versículo 2 é aí onde que Satanás cai, nessa ocasião. E quando ele cai, a terra ficou totalmente em caos, bagunçada. E quando Satanás se apresentou diante da queda, o que estava organizado da criação criou trevas e caos. Então, quando Satanás chega, ele traz caos e traz trevas, traz bagunça, desordem. Perceba que a terra estava em um caos quando Deus aparece e viu que estava tudo uma bagunça. Primeiro, bagunçado porque estava em trevas. Segundo, porque a terra, o planeta, o barro, já existia, mas não sabia o seu lugar. Se você ler aí para frente, você vai entender que a água já existia, mas também não sabia o seu lugar. O firmamento, que é o céu, já existia e estava tudo bagunçado, não sabia o seu lugar. Foi assim que Deus criou? Não. Mas com a queda de Satanás, ficou tudo bagunçado e fora de lugar. Deus vai falar com você. Aí quando Deus aparece, vê essa bagunça toda. E qual é a primeira coisa que Deus faz? Que haja luz. Que haja luz.
E essa luz não foi o sol que foi criado. O sol foi criado no versículo 14, lá na frente. Depois, acho que no quarto dia. Essa luz que foi criado, no conceito original, quer dizer sabedoria. Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim, Deus estava dizendo assim, que haja sabedoria, que haja entendimento, que haja discernimento. O conceito de trevas no original, sabe qual é? Ignorância. Ou seja, o princípio que está estabelecido em Gênesis 1 é o princípio é que Satanás governa pelas trevas. O conceito de trevas no original é ignorância. Então Satanás governa pelas trevas. Satanás governa pela ignorância. Onde há ignorância, não há sabedoria. Não há conhecimento, discernimento. É uma brecha, uma porta aberta para que Satanás governe. E por isso que Deus, quando apareceu, ele disse que haja luz, haja discernimento, haja sabedoria. E quando ele diz que haja luz, ele estava querendo dizer assim, eu vou trazer para a terra algo que tem no céu. Para que o ser humano tenha acesso a essa sabedoria, a esse discernimento. E o que acontece? Quando Jesus libera, quando Deus libera essa sabedoria, quando Jesus libera a luz, Deus diz para a terra, vá para o seu lugar, e haja separação entre terra e mar. E a terra foi para o seu lugar. Para a água disse, vá para o seu lugar. E fez separação entre o céu e o oceano. E ficou tudo ali, organizado. Mas quem disse que terra vai para o seu lugar? Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo, terra, agora que você tem o entendimento, agora que a sabedoria está disponível para você, agora você sabe qual é o seu lugar. Terra, desenrola esse processo aí, esse propósito para mim. Me dê animais, me dê plantas, floresça. Aí a terra, está escrito aí, ó, não foi Deus quem criou as coisas, mas a terra é quem produziu as plantas e os animais terrestres. Não foi Deus, foi a própria terra. Ei, Deus está querendo dizer para você nessa noite, quando a sabedoria te alcançar, já está disponível para você. Quando esse entendimento chegar sobre a sua vida, esse caos, essa bagunça que você vive, vai entrar em ordem e você vai voltar a florescer. O conhecimento e a sabedoria vai fazer você ter esse discernimento. E é isso que precisamos carregar nos dias de hoje. E Deus vai liberar isso sobre a tua vida e você vai produzir. Deus disse, a água produz os peixes e as aves dos céus. Não foi Deus quem criou, formou e criou, como criou o ser humano. Foi a própria água. Por quê? Porque ela recebeu a sabedoria, porque ali estava o entendimento sobre ela, e ela soube qual era o seu lugar. E ali no seu lugar, então, ela pôde produzir. Você vai voltar a produzir. Porque o Espírito de sabedoria de Deus alcançará a sua vida, alcançará a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Aonde há entendimento, aonde há sabedoria, aonde há esse discernimento, o normal vira sobrenatural. O normal vira sobrenatural. E você sabe qual foi o primeiro homem mencionado na Bíblia a ser cheio do Espírito Santo? E aqui já vou partindo para o final. Êxodo 31, Êxodo 31, de 2 a 5, diz assim, ó, eis que eu chamei pelo nome Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e também de sabedoria, em todo artifício, para ele elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras e de engate, para atalho de madeira, para
todo tipo de trabalho artesanal. Entenda bem, Bezalel era um profissional da época, era um cara comum, dentre as outras pessoas, né? Era um cara normal, até que o Espírito Santo veio sobre a vida dele. E ele, ao acessar essa sabedoria, essa inteligência espiritual, o que ele já fazia por uma inteligência normal, humana, de forma normal, como qualquer pessoa, quando ele acessa esse outro nível de inteligência espiritual, o que era normal passa a ser sobrenatural. Eu quero liberar uma profética sobre a tua vida. Você que vive na normalidade, dentro da sua experiência, do seu trabalho, o Espírito de Deus descerá sobre a sua vida e vai te dar sabedoria e entendimento. E o que era normal passará a ser espiritual, passará a ser sobrenatural, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Aleluia. Você que é um carpinteiro normal, um empresário normal, como qualquer outro, está aí esforçado, tentando se aprimorar, mantendo o mercado de trabalho. Você que é uma dona de casa normal, uma mãe normal, quando o Espírito de sabedoria tocar a tua vida, aleluia, você vai acessar esse outro nível de entendimento, e o que era normal vai transbordar sobre a tua casa e passará a ser sobrenatural. Amém? Deus seja louvado, aleluia. A diferença da tua vida vai ser sabedoria divina, e o teu negócio vai prosperar, a tua casa vai florescer, e esse acesso está disponível para você, e você subirá o nível, você passará por uma outra dimensão, está disponível para você, amém? Bezalel era um homem normal, um artista normal, fazia tudo com habilidade, mas o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele acessou essa inteligência espiritual, e esse homem foi marcado na história. Deus vai marcar a tua história, Deus vai marcar a tua casa, porque essa sabedoria vai fazer diferença na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Posso ouvir um amém? Você sabe o que é inventar? Não é o que não existe, porque já existe no mundo espiritual. É você trazer a realidade material. Já existe no mundo espiritual. Basta você acessar e trazer para a realidade, para a sua realidade. Aleluia. E essa inteligência espiritual te dá essa capacitação de você exercer essa transição. Mas ele vai trazer a realidade espiritual para o natural. É isso aí que Deus vai fazer com a sua vida hoje, em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre essa igreja, e já chamo o pastor aqui, a pastora. Eu quero declarar sobre essa igreja que vai levantar um espírito de excelência aqui em nosso meio, para a honra e glória do Senhor, um espírito do sobrenatural, aleluia, um espírito de sabedoria, de entendimento, que vai fazer os negócios no sobrenatural, que vai ter acesso a informações privilegiadas dos céus, aleluia, em nome de Jesus. Se você está a fim de receber essa inteligência espiritual da parte do Senhor, levanta as mãos para os céus e receba para a glória do Senhor. Aplauda Ele aí bem forte, glorificando o nome dEle.